Olá, sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Ilinho, coordenador do curso de Educação Física, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a profissional de Educação Física, Thais Rea, na qual o Unisalesiano já agradece demais a sua participação. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Obrigada. Muito obrigada. Olá, eu já vou colocar aqui a minha apresentação. Bom, eu sou a Thais Amanda Reia, sou formada em Educação Física, como o professor Ilinho comentou. Atualmente eu estou no doutorado em Ciências do Movimento pela Unesp Bauru e sou pesquisadora nível doutorado do Laboratório Centro de Estudos de Doenças Não Transmissíveis, Envelhecimento e Exercício Físico. Desde já agradeço o convite, é uma honra participar do terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. E hoje o tema da palestra é do conhecimento à transformação, os benefícios do exercício físico no envelhecimento. E como objetivo, hoje a palestra tem como responder essas perguntas. Por que estudar o envelhecimento, né? Por que é um assunto tão alarmante, tão comentado nas últimas décadas e por que nós, profissionais de educação física, também temos que estar atualizados sobre essa temática? O que é o envelhecimento? Por que envelhecemos? Quais os benefícios do exercício físico? E como prescrever um treino específico para idosos? Primeiro, nós temos que saber que o mundo está envelhecendo. Antes, o envelhecimento ele era uma preocupação apenas dos países desenvolvidos. Nas últimas décadas, tanto os países que estão desenvolvidos como os países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, também está enfrentando esse cenário, né? Então, a longevidade, ela tem sido apontada como uma das maiores transformações demográficas do século XXI. As estimativas mostram que 14,7% da população brasileira se encontra acima de 60 anos e que esse quadro se triplicará no futuro. Como nós podemos observar, por meio da pirâmide etária, né, que a pirâmide etária nada mais é do que sua base representa as pessoas que estão nascendo, esse é o ápice das pessoas mais velhas. Nós podemos observar nas pesquisas realizadas na última década que houve uma redução significativa das pessoas com menos de 34 anos. Por um outro lado, houve um aumento drástico das pessoas acima de 35 anos. Ainda mais nítido, nós podemos olhar a estrutura da pirâmide etária ao decorrer dos anos, a mudança, a modificação que foi tendo mesmo na estrutura, né? Então, se observarmos aqui em 1940, muitas pessoas nascendo, né? Então, tinha o formato mesmo de pirâmide, as pessoas aqui mais velhas, por conta de expectativa de vida e tudo mais. Conforme for passando os anos, olha como nós nos encontramos hoje em dia, né? A estrutura que nós estamos vivenciando. Então, como foi falado no slide anterior, existe um aumento muito grande das pessoas acima de 35 anos. E as projeções futuras é que vai ocorrer uma inversão da pirâmide etária, ou seja, vai ter mais pessoas acima de 60 anos comparado com as pessoas que estão nascendo. E os autores, eles justificam esse fenômeno, né, que é o envelhecimento, principalmente no Brasil, devido à queda acentuada da taxa de natalidade, o aumento da expectativa de vida. Então, nós estamos vendo que as pessoas estão vivendo mais, a média de expectativa de vida hoje em dia, acho que é 76,5, a queda da taxa de mortalidade e, consequentemente, o aumento absoluto do número de idosos, né? Mas o que isso representa? À medida que aumenta a população idosa, o país precisa estar preparado para essa demanda, né? Tanto fatores sociais quanto fatores econômicos. Imagina que vão ter mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando, né? E principalmente o setor da saúde. Então, à medida que aumenta a população idosa, aumenta drasticamente os agravos na saúde, né? Então, por isso que o envelhecimento, ele é um assunto que tem que ser muito estudado, ele é um assunto alarmante, e por isso também que nós, profissionais de educação física, temos que estar atualizados, né? Por quê? Se a gente observar esses estudos sobre a presença de idosos na academia do Brasil,
Olha só, em 2002, 5,2% as pessoas que frequentavam a academia tinha 60 anos ou mais. Em 2016, 28% desses alunos já tinham 60 anos. E as projeções futuras, 2030, mostra que quase metade dos alunos da academia vão ter mais que 60 anos. O que isso significa? É que a procura pelas academias pelos idosos, ou até mesmo a procura por personal trainers da terceira idade é crescente, né? E será que os profissionais de educação física... Thaís, Oi? em relação a isso aí, eu acho interessante a gente ver que foi antes de pandemia, né, que já começou esse aumento, porque muitas pessoas estão justificando a pandemia como essa busca, né, incessante, mas não foi, pelo menos os idosos já estavam procurando isso, e eu acho que a nossa profissão também ela está muito engajada nessa questão aí, né? Sim, com certeza. Se nós observarmos aqui, ó, essa busca aqui, nem existia a pandemia ainda, né? Então, olha o salto que deu de 2002 para 2016. Então, esse aumento está sendo cada vez mais porque os idosos eles estão procurando mais, eles estão mais cada vez mais conscientes e outra, à medida que vai envelhecendo, vai aparecendo os problemas de saúde. Os idosos procuram médicos e hoje os médicos hoje em dia que eles mandam fazer? Procurar exercício físico, né? Então cada vez mais isso está ficando recorrente, né? E será, Perfeito. e será que os profissionais de educação física, eles estão preparados para isso? Né? Foi realizada uma pesquisa no estado de São Paulo com 610 profissionais de educação física. E olha o que observaram, apenas 9,3% dos profissionais de educação física, eles sabiam os critérios básicos de prescrição de treinamento aeróbio para a terceira idade. E apenas 12,3% desses profissionais sabiam os critérios básicos de prescrição de treinamento resistido para a terceira idade. O que isso significa? A cada 10 profissionais de educação física, apenas um sabe prescrever treinamento específico para essa população. E o que podemos concluir, né, é que, embora a literatura está mostrando, os estudos estão mostrando que está tendo um aumento aí da população idosa, há um número muito baixo de profissionais devidamente capacitados para atender essa demanda. E o que a literatura mostra também, né, é que se a gente quer ser valorizado, reconhecido e referência na nossa profissão, nós devemos atuar em um nicho que tenha alta demanda e siga crescendo, ser melhor tecnicamente do que seus concorrentes, saber usar a ferramenta chamada exercício físico para resolver problemas complexos e atuar em um nicho onde não há concorrência. E eu convido você para refletir. Será que quem escolher trabalhar com idosos está no caminho certo? Se a maioria, como nós vimos, não sabe nem o básico, será que está tão difícil assim ser melhor tecnicamente do que os nossos concorrentes? Os idosos têm problemas complexos que o exercício físico pode resolver? E a maioria dos profissionais, eles preferem trabalhar com qual público? Se a gente parar para observar, a maioria quer trabalhar com estética, emagrecimento, né? Quem escolhe trabalhar com um público idoso é muito difícil. A partir do momento que a gente escolhe esse nicho, a gente já tem uma concorrência menor. E olha também os profissionais do futuro que estão cobiçados, né, nos próximos anos. O personal training para a terceira idade está aqui no topo, né? Primeiro os psicólogos, porque está todo mundo ficando muito doido, geriatras, gerontólogos, tudo em volta do envelhecimento, e o personal trainer, né? Então, nós temos que estar cada vez mais atualizados, nós temos que estar preparados, né? As pessoas que trabalham em academia ou de personal trainer, porque a gente viu que em 2030, quase 50% do público de academia vai ter mais que 60 anos. Se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver atualizado sobre esse tema, nós vamos perder lugar no mercado. É um nicho muito pouco explorado pelo profissional de educação física, né, Thaís? A gente percebe isso, eu percebo um pouco, por mais que tenha uma demanda, né? Só que a gente não tem os profissionais prontos para isso, como você está falando e mostrando aí nos dados, né? Exatamente, né? Os profissionais, eles se diz
ser especialistas, até porque, bem observado, aquela pesquisa que foi realizada eram não só graduados, eram profissionais especializados também. E aí, quando vai perguntar a prescrição de treinamento específico para idoso, eles não sabem os critérios básicos, né? Então, a demanda vai ser muito alta e existe pouquíssimos profissionais capacitados para atender essa demanda. E o que é o envelhecimento, né? Porque o que acontece? Eu também sou da área da educação física, como eu falei, e nós, profissionais de educação física, a gente tem esse defeito. Eu posso falar porque eu também sou da área, então eu também me enquadro nisso, né? A gente se preocupa muito com a prática, em estar lá dando o melhor treinamento, mas muitas vezes, se você parar para perguntar para o seu personal, ele não sabe o porquê ele está passando aquele tipo de treinamento. Né? Então, ele não sabe por que uma série, não duas, o porquê que é aquela intensidade, ele não sabe o embasamento científico por trás daquela aplicação. Então, quem escolhe trabalhar com o público idoso, ele tem que saber pelo menos o que é o envelhecimento, quais são as transformações que acontecem no organismo do idoso, né? Então, primeiro você precisa saber que quando o seu aluno idoso chega em você, ele não tem apenas o envelhecimento biológico, porque o envelhecimento, ele é um fenômeno biopsicossocial. Ele envolve temáticas psicológicas, sociais, além do envelhecimento biológico, né? Hoje, pelo tempo, né, e pelo tema da palestra, eu vou focar no envelhecimento biológico, que são as alterações fisiológicas decorrentes do processo do envelhecimento, né? Então, o envelhecimento, ele é considerado um processo natural, todos nós vamos passar por isso, tem modificações morfológicas, então você olha, você vê que as pessoas estão envelhecendo, tem modificações funcionais e bioquímicas, tem também uma perda gradativa na eficácia das funções fisiológicas, então se o meu metabolismo ele não está funcionando da maneira como deve, isso aumenta o risco de desenvolver algumas doenças. É um processo contínuo que progride ao longo da vida de um indivíduo. Então, a partir do momento que a pessoa nasce, ela está envelhecendo dia a dia, é contínuo, né? Até chegar lá no estado da velhice. Então, é um processo natural. E uma coisa que é muito importante é que, embora todos nós vamos passar por isso, o processo do envelhecimento, ele é um processo heterogêneo. O que significa isso, né? É que cada pessoa vai envelhecer de uma forma. Então, como assim? O envelhecimento, ele se divide em envelhecimento primário e secundário. O primário é o envelhecimento universal, determinado geneticamente, pré-programado, como eu disse, todos nós vamos passar, então não tem como a gente chegar com 70 anos jovens, todos nós vamos envelhecer, vai ter as alterações aí no nosso sistema como um todo. E tem também o envelhecimento secundário. O que significa isso? A influência externa. Então, o seu envelhecimento final é a somatória do envelhecimento primário mais a influência externa, que nada mais é do que o estilo de vida, né? Então, isso pode interferir diretamente em como as pessoas vão envelhecer, como elas se alimentam, nível de atividade física, onde elas moram, saneamento básico, nível de estresse. Então, tudo vai somar ali no seu processo de envelhecimento. Por isso que ele é um processo heterogêneo. E por isso que quando chega duas pessoas com a mesma idade na academia, você precisa saber o treinamento específico para cada um, porque elas são diferentes, embora as pessoas tenham a mesma idade. Esse gráfico, ele representa exatamente isso que eu estou falando, que é o gráfico da capacidade funcional, é um dos gráficos mais famoso que existe em relação à capacidade funcional durante o curso de vida, né? Então, desde que a gente nasce aqui com um limiar de incapacidade, né? Porque os bebês, eles dependem de outras pessoas. Conforme vai passando os anos, atingindo ali a vida adulta, vai aumentando aqui, independente do seu estilo de vida, porque é o crescimento e desenvolvimento humano. Ele chega ali na vida adulta, onde ele alcança o ápice da capacidade de independência funcional, e depois, por volta dos 35 anos, ele vai tendo a queda da capacidade funcional até chegar à velhice. Por outro lado, como eu disse sobre o envelhecimento ser um processo heterogêneo, esse gráfico, a capacidade funcional, ele pode ter uma variação de indivíduo para indivíduo, né? E o que vai diferenciar se você vai envelhecer
nessa curva ou se você vai envelhecer para essa curva, tendo um limiar aqui de capacidade, então nem todos os idosos eles vão ser dependentes de outras pessoas, é o estilo de vida, né? Então, é a somatória do envelhecimento primário mais o estilo de vida, que é o que vai definir em qual altura dessa curva o indivíduo vai envelhecer. E o porquê que isso Ô, Thaís, acontece? Oi? Só para a gente ir batendo, que eu acho que é legal a gente falando. Sim? E eu acho que é mais importante nisso, que eu vejo em várias profissões, né? Quando fala em estilo de vida, cada um só quer defender a sua, né? Então, só o exercício já resolve, não, só a alimentação. Então, eu acho que, da forma que você abordou, é super importante, né? Que entendam que o idoso é um ser humano, né? Como todos nós, e nós precisamos de todos esses profissionais em volta para que a gente possa desenvolver como pessoa, como adulto, como idoso e assim por diante. Então, eu falo muito isso para os alunos, né? Que a gente não é o salvador da pátria, nós somos uma parte que vai ajudar. Né? Então, acho que é importante, foi muito legal você ter colocado essa questão para a gente ver, né, que todos os profissionais têm sua importância em determinadas situações, né? E aí a gente consegue ver nesse gráfico o quanto é benéfico ter um estilo de vida mais saudável, né? Sim, com certeza. É muito bem colocada a sua questão. E ao decorrer da palestra, eu vou focar, vou falar muito disso também, que o exercício ele não é o milagre, né? Principalmente se não souber como aplicá-lo, né? Então, por que envelhecemos? Todos nós nos perguntamos, né? O porquê envelhecemos, eu vou passar aqui nas teorias bem rápidas. Inclusive, a literatura ainda se pergunta, né? O porquê envelhecemos. A ciência ainda não consegue responder todas as perguntas. Eu trouxe para vocês aqui a teoria, as duas teorias que são mais plausíveis, segundo a ciência. Não responde todas, mas são as que mais respondem hoje em dia, que é a teoria dos telômeros e a teoria dos radicais livres. A teoria dos telômeros, se nós observarmos aqui na imagem, nós temos os nossos cromossomos, que ele carrega todo o nosso material genético, e os telômeros são essas bordinhas aqui, as extremidades dos cromossomos, esse vermelhinho. E ele tem como principal função proteger o material genético. Nos idosos, a literatura mostra que esses telômeros eles são encontrados encurtados, ou seja, ele diminui a capacidade de proteger o DNA. Então, isso vai interfere todo no processo de reprodução celular, alcançando o estado da velhice. Né? Mas o porquê que isso acontece? Por que os telômeros estão mais encurtados no organismo idoso, nas células idosas? Foi aí que veio a teoria dos radicais livres, que hoje em dia é a que mais explica, né, a que mais responde todas as perguntas. Que o radical livre nada mais é do que um átomo normal de oxigênio, nós temos aqui, quando ele perde um elétron, né, e ele fica com um elétron desemparelhado na sua última camada eletrônica. E esse elétron, esse radical livre, ele fica extremamente instável e reativo, porque ele começa a querer danificar as células vizinhas para se neutralizar, para arrumar um par aqui para ele, né, e se estabilizar. Mas isso, sob condições normais, é essencial para o funcionamento do organismo. Durante todo o processo ali de respiração celular, as reações químicas, a formação de radicais livres é constantemente produzido no nosso organismo, porque o nosso organismo ele tem um sistema antioxidante que é capaz de proteger as células desses radicais livres, ele vai atuar, né, neutralizando a ação nociva dos radicais livres no nosso organismo. E aí ele fica em constante harmonia e em funcionamento. O problema o que tem que ser muito esclarecido, que o vilão não é o radical livre. O vilão é quando esses radicais livres, eles estão sendo produzidos de uma maneira exacerbada e o nosso sistema antioxidante não está dando conta de proteger as células. Então, é o desequilíbrio dessas substâncias, que é o chamado estresse oxidativo, que é nocivo para o nosso organismo. Olha essa célula normal. Olha essa célula que é atacada por radicais livres. Se eu tenho aqui um sistema antioxidante, ele vai neutralizar esses radicais livres e ok, tá tudo bem. No entanto, quando o meu sistema antioxidante ele não está sendo eficiente, olha como a célula é com estresse oxidativo. Né? Acha que essa célula vai funcionar da mesma forma que uma célula normal?
Então, é essa célula aqui que é, digamos assim, que essa é uma célula de idoso e essa é uma célula de jovem, né? Então, a célula com o estresse oxidativo, o estresse oxidativo ele vai causar danos irreversíveis, essa célula vai se lesionar, provavelmente as células vão morrer, né? Causa danos ao DNA também, por isso que os telômeros se encontram encurtados, estimula citocinas inflamatórias e causando aí todo o envelhecimento celular. Então, essa é a teoria que mais explica o processo do envelhecimento hoje em dia, né? A teoria dos radicais livres é o desequilíbrio entre o sistema antioxidante e a produção exacerbada de radicais livres, que é o famoso estresse oxidativo. Isso acontece em todas as células do nosso organismo, por isso que a gente olha, a pele envelhece, o cabelo envelhece, a visão envelhece, tudo envelhece, porque em todas as células do nosso organismo está sendo produzido radicais livres, né? Mas lembrando do processo heterogêneo, né? As pessoas vão envelhecer diferente, o estresse oxidativo também, ele vai variar no processo de envelhecimento, né? Então, o indivíduo pode envelhecer, o estresse oxidativo pode agir mais rápido ou não. E alguns fatores vão influenciar nisso, né, que são fatores genéticos, ingestão calórica, balanço alimentar e nível de atividade física. A literatura mostra que, uma vez lembrando que os radicais livres e enzimas antioxidantes são produzidas lá nas mitocôndrias, para eu ter uma homeostasia mitocondrial, eu preciso, então, ter um equilíbrio. Como eu disse, se tiver tudo em equilíbrio, substâncias antioxidantes, substâncias oxidativas estiverem em equilíbrio, ok, eu tenho uma homeostasia mitocondrial, então não vai ser nocivo para o nosso organismo. Então, são estímulos assim que nós precisamos dar para o nosso organismo, né? O aumento do nosso sistema antioxidante e até mesmo geração de novas mitocôndrias, que é o processo de biogênese mitocondrial. E a literatura mostra que o aumento da longevidade, ela está diretamente associada com a saúde das mitocôndrias, né, que é o aumento da integridade estrutural delas e o bom funcionamento das mitocôndrias. Então, o aumento do sistema antioxidante, lembrando daquela balancinha, eu aumento o meu sistema antioxidante, ele consegue ali proteger o organismo dos radicais livres, uma vez que a teoria do envelhecimento, ela é a produção exacerbada dos radicais livres nas minhas células, né? Se eu consigo proteger o meu organismo disso, aumentando o sistema antioxidante, eu consigo retardar o processo do envelhecimento. Então, a literatura mostra que estímulos que aumentam a biogênese mitocondrial e aumenta a saúde das mitocôndrias, estimula o nosso sistema antioxidante, ele é um grande alvo para como eu disse, ele não vai ser um milagre, ele não vai impedir que as pessoas envelheçam, né? Mas ele vai retardar e vai atenuar os efeitos deletérios do processo de envelhecimento. E o exercício físico, ele é uma ferramenta considerado como um alvo mesmo terapêutico, capaz de estimular tanto a biogênese mitocondrial, saúde mitocondrial, e também estimular a produção de enzimas antioxidantes, né? A literatura mostra, né, um estudo mostrou que o aumento, quando analisado jovens ativos e inativos, idosos ativos e idosos inativos, houve um aumento das enzimas antioxidantes nos grupos jovens ativos e também um aumento de enzimas antioxidantes em idosos ativos, em comparação com os inativos. Ou seja, o exercício físico, a prática regular de exercício físico, ele contribui para o aumento do sistema antioxidante nos grupos ativos, independente da idade. Um outro estudo realizado com mulheres idosas, ela distribuídas de acordo com o nível de condicionamento físico, também mostrou que quanto melhor era o nível de condicionamento físico dessas mulheres, menor era biomarcadores de estresse oxidativo. Melhor também, mais alto foi encontrado também substâncias antioxidantes, ou seja, o exercício físico, ele é um grande alvo para aquela balancinha que nós vimos anteriormente, né, para controlar ali a atividade anti e pró-oxidante. E também ratos foram
tecido muscular mesmo de ratos foram avaliados após prática de exercício físico e foi observada uma grande quantidade e qualidade funcional de mitocôndrias lá no tecido dos ratos. E devido ao aumento, né, porque a própria contração muscular, ela ativa proteínas sinalizadoras, como o PGC1-alfa, que vai estimular o processo de biogênese mitocondrial. Ou seja, o exercício físico, ele vai atuar aumentando a atividade das mitocôndrias, principalmente pelo estímulo de biogênese mitocondrial. A contração muscular vai ativar, sinalizar vias que vai estimular a biogênese mitocondrial. Com isso, melhora o sistema antioxidante e, como eu disse, contribuindo para que atenua o processo, né, deletério do envelhecimento. E é muito importante que o exercício físico, ele pode atuar nos 3 setores de prevenção. Tanto o primário, que é quando o indivíduo ali ainda não tem nenhuma patogênese, não tem nenhuma alteração do processo de envelhecimento, no nível secundário, que é quando o organismo ele já tem alterações na função, então ele já está começando ali o processo de envelhecimento, e quando ele já está com incapacidades e sequelas. Então, voltando no nosso gráfico, o exercício físico ele pode atuar tanto aqui, de sistema preventivo, né, primário, tanto na vida adulta, quanto também na velhice. Até mesmo a gente a gente tem conhecimento de vários profissionais de educação física hoje atuando lá dentro do hospital, né, que entra ali de maneira de reabilitação. Então, tanto preventivo, quanto tratamento, quanto até mesmo em reabilitação. Mas aí, né, que o professor Linho comentou, sobre a importância do exercício físico, né, mas ele é uma vertente. E essa é uma pergunta que a gente sempre tem que nos fazer. Temos que ter maturidade para responder essa pergunta quando alguém pergunta para a gente, né? Exercício físico é sempre bom? Depende. O exercício físico, quando é trabalhado principalmente com públicos especiais, como é o caso do idoso, ele tem que ser visto como uma ferramenta que vai solucionar um problema. Então, ele tem que ser visto como uma ferramenta terapêutica, assim como um medicamento. E assim como um medicamento, se ele vai ser benéfico ou não, vai depender da dose. Vai depender se o médico que vai prescrever aquele medicamento está considerando a idade, está considerando a doença que ele tem, está considerando o efeito colateral e está considerando também todas as outras doenças que ele também tem, se aquele medicamento não vai piorar outras doenças. O exercício físico é a mesma coisa. Ele vai ser bom? Depende. Se ele vai ser adequado para o seu público, a intensidade ideal para o seu público, se você está prescrevendo, tendo em consideração todas as outras doenças pré-estabelecidas também do seu aluno. Então, se ele vai ser bom ou se ele vai ser fatal, vai depender de como ele vai ser aplicado, né? Então, como prescrever um treino específico para os idosos? Primeiro de tudo, nós temos que saber que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que todos os idosos eles devem praticar atividade física regular. Por quê? Isso daqui já está muito bem esclarecido na literatura, né? Conforme eu deixo o meu comportamento sedentário, à medida que eu vou aumentando o meu nível de atividade física, eu reduzo os riscos de desenvolver algumas doenças, tal como mortalidade, doenças cardiovasculares, incidência de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, saúde mental, cognitiva, sono adequado, melhora da composição corporal, menores riscos de quedas e lesões, densidade mineral óssea e capacidade funcional. E quando a gente fala do idoso, mais do que a capacidade funcional, é a capacidade da vida, que é você devolver ou manter a autonomia daquele idoso. Mas o que é recomendado, né? Atualmente, as recomendações gerais internacionais, elas recomendam para os idosos que pratica semanalmente pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica, ou 75 a 150, um pouco mais vigorosa, ou mesclar esses dois. E ainda, para você ter benefícios adicionais à saúde do idoso, você deve prescrever atividades multimodal. O que significa isso? Multicomponentes. Então, você deve incluir no seu
no seu plano de treinamento pelo menos 2 dias de atividade de fortalecimento muscular, ou até mesmo 3 dias de atividades multicomponentes que envolva força muscular, equilíbrio e flexibilidade. Além das recomendações, as diretrizes ultimamente, pode ver que eu trouxe a diretriz, a última que saiu, de 2021, então é a mais atualizada, e além das recomendações semanais, tem as recomendações de boas práticas. O que isso significa? Ah, professora, o meu aluno, ele não consegue, o meu aluno idoso, ele não consegue atingir esse nível que é recomendado. Ok, o que se orienta, o que a literatura orienta, que é melhor fazer alguma atividade física, é melhor o pouco do que não fazer nenhuma. Se nós olharmos esse gráfico aqui, a partir do momento que o indivíduo levanta, ele já está na linha verde. Então, ele já começa a ter benefícios relacionados para a saúde dele, né? Já começa a reduzir os riscos de desenvolver algumas doenças. Então, não é porque o seu idoso não atinge as recomendações que ele não vai fazer nada, não é porque ele não consegue caminhar por 300 minutos semanais que você vai falar para que ele não faça nada. Então, além dele ficar aquela 1 hora com você, que ele faça 2 horas com você por semana, que ele ainda não atinja as recomendações, você precisa orientar para o seu idoso e limitar a quantidade de tempo com o comportamento sedentário dele, né? Então, orienta que ele vá passear com o neto, que ele vai aguar as plantinhas, que vai recolher uma roupa do varal. Então, isso é muito importante também, reduzir o comportamento sedentário do idoso. Nós devemos orientá-los também. Então, temos aí as recomendações gerais, né? Nós temos que ter essas recomendações gerais embasados na literatura. No entanto, nós temos que partir das recomendações gerais, mas prescrever de acordo com a especificidade do seu aluno, né? Então, o que significa isso? Você tem lá o seu objetivo geral, que são as diretrizes que você sabe que é benéfico para o seu idoso. E você vai afunilando e prescrevendo de acordo com as especificidades e necessidade dele. Por quê? O seu idoso, você viu lá que ele precisa caminhar entre 150 a 300 minutos semanais, mas talvez você chegue um aluno idoso para você de 95 anos que ele não consegue, que ele mal consegue levantar de uma cadeira. Então, você tem ali um embasamento teórico, embasamento científico que é necessário, mas você precisa prescrever de acordo com a especificidade e necessidade real do seu aluno. E como que você vai saber isso? Você precisa avaliar, você precisa classificar, você precisa interpretar essas classificações, você precisa dar significado a esses números que você vai ter em mãos, para depois você conseguir prescrever um treinamento específico para o seu aluno. E o que é avaliar? Quanto mais específico, quanto mais completa é a sua avaliação, quanto mais variáveis você conseguir avaliar, mais assertivo vai ser o seu treino, né? Quanto mais completa, mais você conhece o seu aluno, então mais chances de você solucionar o problema que você está nas mãos. Então, você deve fazer uma anamnese, você deve avaliar a capacidade aeróbica do seu aluno, equilíbrio, potência muscular, composição corporal, agilidade. Hoje em dia tem também questionários psicológicos, flexibilidade. Quanto mais completa, mais assertivo será o seu treino, né? Anamnese. A anamnese, as pessoas, o personal trainer, muitas vezes, eles subestimam a capacidade que tem uma anamnese. Anamnese, quando eu vou atender um aluno idoso, eu fico uma aula inteira fazendo uma anamnese. Porque nesse momento, no momento de diálogo, é o que você consegue extrair informações importantíssimas que muitas vezes com avaliações físicas vocês não conseguem extrair aquela informação. Por exemplo, como que você vai saber que o idoso ele está triste porque ele não consegue mais agachar para aguar uma plantinha? Isso já aconteceu comigo, uma aluna idosa. Você não consegue fazer uma avaliação física que você está pedindo para ela aguar a planta. Então, são em perguntas, em queixas. Qual a queixa maior do seu dia a dia? Qual a maior dificuldade que você tem? O que você fazia que você gostaria de retornar a fazer? Medicamentos, você precisa saber os medicamentos que o idoso toma, o histórico, desculpa,
identificar doenças pré-estabelecidas, cirurgia que já teve, além de todos os dados pessoais. O objetivo principal da anamnese, você precisa detectar em qual capacidade funcional, qual nível o seu idoso está. E você consegue ver isso antes mesmo de aplicar testes físicos, porque você vai escolher os testes físicos também de acordo com o nível que ele está. Porque não adianta você dar um teste de agachamento para o seu idoso se ele mal consegue levantar. Então, através de uma anamnese, hoje em dia, nós conseguimos classificar o nível de capacidade funcional que ele está. Se vocês jogarem no Google aí, modelo de ficha de autoavaliação da capacidade funcional, tem esse questionário aqui que tem 12 perguntas, super simples do idoso responder. Você mesmo pode fazer, ou mandar para alguém responsável por aquele idoso, ele vai responder, faço com alguma dificuldade, ou não posso fazer, né? Então, tomar conta das suas necessidades pessoais, como vestir-se sozinho. Faço com alguma dificuldade, assinalo aqui o número 2. No final, você tem uma classificação do nível funcional. Se ele realiza 12 itens sem dificuldade, ele está no nível de capacidade funcional avançado. Se ele está moderado, ele de 7 a 11 itens. E assim você vai classificar as respostas dele. E depois, olha que interessante, você já sabe em qual nível de capacidade funcional ele está por um questionário. E aí você já tem um norte de qual capacidade você deve começar a estimular o seu idoso. Então, se ele se encontra num nível de capacidade funcional baixo, feito naquele questionário, você sabe que você deve priorizar exercícios de fortalecimento, flexibilidade e equilíbrios, porque essas são as maiores deficiências daquele seu aluno que você avaliou. Né? Então, isso daqui, você avaliando, classificando a capacidade funcional do seu idoso, você consegue priorizar o que você deve efetivamente incluir no programa de treinamento com o idoso. Você tem pelo menos um norte para estar iniciando. Avaliação da composição corporal. É raro quem faz avaliação corporal, eles acham que não é importante, né, fazer no idoso. Mas você também consegue monitorar vários parâmetros, né? Circunferência abdominal, por exemplo, é um grande fator de risco aí para desenvolver doenças cardiovasculares. E é claro que nós temos aqui o DEXA, que é o padrão ouro de densitometria, você consegue ver toda a composição corporal, e não é porque nós não temos o padrão ouro, porque isso daqui só grandes universidades têm, que nós não vamos avaliar a composição corporal do nosso aluno idoso. Com uma fita métrica, você já consegue ter parâmetros de fator de risco ou não, e você já consegue monitorar se ele está diminuindo, se é um idoso que é obeso ou não, se tem grande circunferência abdominal dentro do que a literatura recomenda para baixo risco cardiovascular. Pode também fazer circunferências de braço, de perna, será que ele está perdendo muito circunferência ou não? E também tem dobras cutâneas, que tem que tomar muito cuidado com o idoso. Diferente de grupo jovem, para a população idosa, não recomenda-se utilizar percentual de gordura, porque o processo do envelhecimento ocorre a realocação da gordura corporal. O que acontece? Pode ver que os idosos, eles perdem gordura de membros, de pernas, principalmente de membros inferiores, e ele realoca principalmente para a região abdominal. Né? Então, dependendo das dobras cutâneas que você fizer ali, você vai subestimar aquele percentual de gordura, não vai ser real. Então, é muito importante você selecionar os locais apropriados para essa população. E a literatura ela nos sugere a somatória de 3 dobras cutâneas, tríceps, subescapular e suprailíaca. Inclusive, tem também como você classificar isso daí no seu aluno, né? Aí você classifica se está acima, se está muito acima, se está regular, de acordo com a somatória. No entanto, particularmente, eu acho muito perigoso fazer dobras cutâneas com o público da terceira idade. A gente já faz isso nos jovens, a gente vê que o próprio equipamento, ele aperta a pele. Então, imagina, eu já tive aluna de 92 anos. Como que eu vou colocar um adipômetro na pele daquele meu idoso? É uma pele muito sensível, muito fina, você pode machucar o seu idoso. Né? Então, muitas vezes, é muito melhor você pegar uma fita e medir a circunferência do que você querer pegar uma dobra cutânea e machucar o seu aluno.
Então, assim, muita coerência na hora de escolher as avaliações para realizar com o idoso. Avaliação multicomponente, né, das capacidades físicas, existem inúmeras, e como eu falei anteriormente, você vai, por meio do questionário lá, que você vai classificar o nível de fragilidade que o seu idoso se encontra, né, o nível de capacidade funcional que ele se encontra, você vai escolher os testes físicos que você deve encontrar na literatura. Você tem que saber fazer testes com esse público idoso. Se você tem um aluno idoso, você tem que saber fazer. Se você não sabe fazer testes, você precisa aprender a fazer para trabalhar com idoso. Né? A gente tem que estar preparado para trabalhar com esse público, né? Então, aqui eu trouxe para vocês o teste de multicomponente EIFERT, que eu particularmente gosto muito. Esse teste a gente utiliza lá no laboratório, porque é um teste que ele já é composto com 5 baterias, né? Então, ele já analisa flexibilidade, força, resistência aeróbica, coordenação e agilidade. E o custo dele é muito baixo. A gente precisa de um halter, uma fita métrica e 6 latinhas. Então, é muito tranquilo de ser feito e um baixo custo, né? Eu não vou focar em teste por teste, porque se procurar também ali, jogar no Google essa palavrinha aqui, vai ter teste por teste explicando dicas, vídeos de como ser feito, né? Mas o teste de flexibilidade, o idoso, ele vai sentar aqui na ponta e vai tentar alcançar. Então, recomenda-se que não faça no chão, seu idoso não sentar no chão, levantar, pode ser na cadeira. Lá na Unesp a gente faz na arquibancada, ele senta lá na arquibancada. Aí tem o teste de força, que com mulher é feito com 2 quilos e homens é feito com 4 quilos. Durante 30 segundos, ele vai fazer rosca direta, vai ter todo um protocolo antes de aprendizado. Teste de coordenação motora, então ele vai fazer aquele teste da latinha e você vai marcar por segundos quanto tempo ele gasta. O teste de agilidade e equilíbrio, então o idoso ele vai sair aqui da cadeira, ele vai passar por trás, vai sentar, vem por trás, andando o mais rápido que ele conseguir, então, e você também vai cronometrar isso. E o teste de resistência aeróbica, que são 804 metros, né, são 2 voltas e um pouquinho ali de um campo, por exemplo. Se o seu idoso não consegue caminhar isso, esse não é um teste específico para aquele seu aluno, por isso que é muito importante você saber um aluno, a capacidade do aluno que você está em mãos. E a partir que você fez todos os testes, para cada teste vai ter uma tabela normativa, que é muito fácil, ó. Imagina o teste de força. O seu idoso fez 19 repetições, ele tem um score de 28. Então, você coloca lá 28, você já tem o score. Então, eu tenho 28 aqui de força. Tenho mais um outro número da coordenação, um outro número de flexibilidade, agilidade. Eu tenho uma somatória de 5 capacidades físicas que eu vou ter a classificação do índice de aptidão funcional geral do meu idoso. E aí eu consigo classificar se ele está muito bom, se ele está bom, se ele está regular. Consigo tanto classificar de maneira multicomponente, quanto também por teste, cada teste, né? Tanto coordenação, às vezes ele deu uma capacidade aqui não muito boa, ele ficou no regular, porque a coordenação motora dele está muito ruim. Ele tá com a resistência aeróbica muito ruim, por isso que ele foi lá no fraco. E aí você precisa interpretar os números que você tem em mãos. Avaliou, classificou e você precisa interpretar, pegar a ficha, pegar a anamnese, pegar os testes e saber dar significado para essas classificações e para esses números que você tem em mão. Então, eu vi aqui qual seria a maior dificuldade do meu idoso. Qual a maior dificuldade mesmo, por exemplo, no teste de agilidade? Às vezes ele não é ágil porque ele está caminhando muito devagar, e a caminhada reflete muito impotência de membro inferior. Então, eu preciso fazer interpretações, tentar entender o porquê que está levando ele a ter aqueles resultados, interpretar aqueles resultados, né? Se nós interpretarmos essa aqui, que reflete a capacidade funcional, que eu já mostrei anteriormente, todos os níveis, independente qual, se ele está avançado, moderado ou baixo, é recomendado trabalhar exercício de força. E o porquê? A literatura mostra que o processo de envelhecimento, ele vai ocorrer variações, alterações fisiológicas em 445 variáveis no nosso organismo. E força, potência muscular, é a variável que vai
perder ao decorrer da vida com maior velocidade. Por isso que ele está em tanto como preventivo, quanto tratamento, como reabilitação, recomendado trabalhar força. E qual tipo de treino de força? Como prescrever um treino de força para idosos, né? Como que eu faço uma sessão de treino? Como escolher a melhor sessão? Primeiro, você tem que partir da experiência do seu idoso mais a capacidade funcional. Então, se está baixo, se está moderado, se é avançado, isso aqui é sugestivo, tá? Não uma regra, o que nos recomendam. Então, se o seu idoso ele tem uma experiência, uma capacidade funcional baixa, recomenda-se começar com musculação em máquinas, né? Não colocar em halteres, saraband, caneleira, porque muitas vezes ele não consegue nem coordenação com aquilo, né? Quanto mais avançado é o nível dele, aí você pode ousar um pouquinho nos estímulos. Como escolher o sistema de treino para idosos? Você tem que levar em consideração o nível de treinamento. E o nível de treinamento é diferente do que o nível de capacidade funcional. Como assim? Às vezes você avalia um idoso e ele tem um nível de capacidade funcional avançado. E é um idoso que teve a vida ativa durante toda a sua vida ele foi ativo. Então, ele trabalhava em serviços ativos, ele morava numa chácara que o tempo todo é ativo, mas não significa que ele ia para uma academia, que ele fazia exercício físico propriamente dito. Então, ele tem um nível de treinamento de iniciante, né? Então, é recomendado que para iniciante, você comece um sistema de treino alternado por segmento. O iniciante é considerado até 6 meses, tá? No idoso. O intermediário é de 6 meses a 1 ano, o avançado é acima de 1 ano de experiência. Alternado por segmento. O que isso significa? Você vai passar um exercício para braço, outro exercício para perna, outro exercício para braço, outro exercício para perna, então você vai fazer alternado mesmo por segmento. Intermediários, você já pode prescrever por articulações. Como assim? Você pode prescrever um exercício para bíceps, outro exercício para deltoide, são articulações diferentes, o segmento é o mesmo, mas são articulações diferentes. Em nível avançado, você já pode prescrever por grupamento muscular. Então, você já pode prescrever 2 vezes na semana peito e tríceps, bíceps e costas, então já divididos por grupamento muscular. Olha essa tabela. Essa tabela aqui, você tem que ter o personal que ele trabalha com idoso, ele tem que ter isso daqui printado no celular, porque aqui tem todo o resumo do que é isso que eu estou falando, né, que o Colégio Americano de Medicina do Esporte nos recomenda. Então, tenho aqui os níveis, nível de iniciante, intermediário e avançado. Eu tenho todas as variáveis que compõem uma prescrição. Então, ação muscular, tanto intermediário quanto iniciante, quanto avançado, eles recomendam para o idoso concêntrica e excêntrica, ação dinâmica, quase nunca isométrica. Começar a seleção dos exercícios de multiarticulares para uniarticulares, ordem de exercícios de grandes grupos musculares para pequenos grupos musculares, e aqui tem até sugestivos de números de exercícios, séries, começar com uma e progredir para 3 séries, número de repetições, intensidade, intervalo, velocidade de contração de lenta a moderada, frequência semanal. Então, isso daqui é muito importante nós termos como guia durante a prescrição do treinamento. E como selecionar e monitorar a carga? Existem maneiras, né, de zona de treinamento, teste de repetições máximas e relação do percentual de um RM com a percepção subjetiva de esforço. O mais recomendado para o idoso é a relação de percentual de um RM com a percepção subjetiva de esforço. Por quê? Como que você vai fazer? Tem como, mas assim, é inviável você fazer um teste de repetição máxima com um idoso, né? Imagina, 85 anos, chega lá na academia, você vai arrumar lá o leg press para ele fazer um teste de um RM. Não é recomendado para esse público, né? Zona de treinamento, você vai conseguir fazer um teste de VO2 máximo numa academia? Vai trabalhar com frequência cardíaca, o seu idoso pode tomar um medicamento para hipertensão, que é beta-bloqueador, por exemplo. Então, ele está mascarado a frequência cardíaca. Então, por isso que é o mais recomendado a relação de um teste de um RM, né, com a escala
subjetiva de esforço, até porque, de percepção de esforço, até porque o idoso, ele tem muito maior percepção sobre o que ele está sentindo do que nós temos sobre ele. Então, essa daqui é a mais recomendada e é muito fácil de aplicar e baixo custo. Então, dá para a gente utilizar no nosso dia a dia. A única, assim, dificuldade que você vai ter no início é você familiarizar o seu idoso com a escala. Você precisa ensiná-lo a utilizar e você vai vendo se a resposta dele está sendo coerente com aquilo que você está observando também, até ele se familiarizar. Né? Então, por exemplo, você deu uma sessão de uma série lá de um exercício de rosca, e aí você pergunta, e aí, de 0 a 10, qual foi seu nível de esforço? 5. Subentende-se que esse 5, ele está trabalhando ali de 50% de um RM dele. E assim você vai tendo um parâmetro de acordo com a intensidade que você quer trabalhar com ele naquela sessão. E para finalizar, eu tenho aqui um artigo que é muito interessante, e isso serve para a gente também, principalmente, né? Por que os idosos, eles abandonam um programa de treinamento resistido? E em número 1, é a percepção do nível, a dor do nível no outro dia. O idoso, ele não gosta de sentir dor muscular. Não adianta, nós jovens, a gente quer treinar e ficar dolorido no outro dia, o idoso não gosta. É claro que você tem que conscientizá-lo que ele vai ter um certo, amanhã você pode sentir um certo desconforto, porque são seus músculos trabalhando, mas dor é o número 1 para ele abandonar o treino com você, né? Também exercícios muito complexos. Se você nunca deve prescrever um exercício que o seu idoso não vai conseguir realizar. Então, começa do simples para o complexo. Se você prescrever um exercício que ele não consegue, ele fica constrangido, ele fica desmotivado e também é um fator para ele deixar. Espera demais por equipamento, pouco suporte. Então, se ele perceber também que você não sabe o que você está fazendo ali, ele abandona o treino. O personal, às vezes, subestima a sabedoria de um idoso. É idoso, deixa eu fazer 10 minutinhos de esteira e depois eu dou qualquer coisa ali para ele. Não. Eles têm muita sabedoria e percepção. E, inclusive, são fatores também que eles que fazem eles continuar o treino, que é saber que se o instrutor realmente sabe aquilo que ele está prescrevendo, a melhora depois dos parâmetros de saúde, ele percebe que ele vai melhorando, esse fator para ele continuar. Diversão, né? Ele gosta também. Você precisa, no questionário, saber quais tipos de atividades ele sente prazer em estar realizando. Então, eu achei muito interessante isso, e por isso que essas recomendações para nível iniciante, intermediário e avançado é muito importante nós termos como guia para prescrição também, porque ele foi feito, né, no artigo completo, ele mostra todas as variáveis e o que a musculação vai causar no músculo do idoso. Então, por isso que é alternada por segmento, no iniciante, porque dá um intervalo maior, então tenho microtraumas menores, tenho menos dor no outro dia. Então, é tudo baseado em relação a esses critérios que fazem eles continuar ou desistir. Resumindo, para se obter resultados positivos diante da prática de exercícios físicos, nós devemos prescrever com base científica e ir adaptando de acordo com a especificidade e necessidades reais do seu aluno. Além disso, você precisa saber doenças específicas que cada aluno tem, né? Então, fica aí por uma próxima oportunidade também, outras recomendações, por exemplo, um idoso hipertenso, um idoso diabético. Então, além de todos esses cuidados que nós temos que ter com o idoso, eu preciso também levar em consideração outros cuidados com doenças específicas que ele tem. Eu gosto de finalizar com essa frase, não devemos acrescentar apenas mais anos de vida, e sim mais vida aos anos. Muito obrigada, fica aí o meu e-mail, minha rede aí para contato, fico à disposição para algumas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer participar desse evento tão importante para a comunidade acadêmica. Obrigada.
Nossa, Thaís, obrigado mesmo. Foi, assim, bastante produtivo. Tenho certeza que os que vão assistir essa palestra vão ficar bem interessados, até por todas as informações que você passou de poucas pessoas especializadas no assunto, profissionais. A gente provavelmente vai ter muito aluno, né, assistindo essa palestra, e a forma didática que você abordou foi muito interessante. Eu, como professor das disciplinas de avaliação de envelhecimento e exercício físico, assim, é muito legal ver que a gente mostre isso para os alunos, né? Às vezes eu fico pensando que o aluno, ele acha que não é importante, né? Sempre ele faz isso. E é natural, né? Enquanto o aluno, ele não sabe o que vai encontrar lá fora. Só que quando cai lá fora, a vida é outra realidade, né? Então, essas avaliações são simples, né? Como você fala, fáceis de fazer, e são muito, muito poucos que fazem, né? Então, é isso que os alunos precisam entender, que o simples não é que é simplório, é simples, é fácil, né? É aplicável, Fácil, né? É acessível de ser feito. É um questionário, né? exatamente. Um questionário. A gente não está nem tanto falando um exemplo em avaliação física. Nós temos um questionário que, por perguntas, você classifica em qual nível ele está e você consegue dar prioridade em qual treinamento vai ser mais efetivo para a necessidade dele, de acordo com o nível que ele está. Né? E Não, sempre também procurar reavaliar, né? Porque aí é o monitoramento, se o seu treino está sendo efetivo ou não, né? Todo o processo de reavaliação também. sim, por isso que é importante priorizar, determinar metas, objetivos, né? Uhum. Para poder alcançar o sucesso que aquele idoso está buscando. E lembrar Sim, que cada um é cada um, né? Cada um é um sim. treino, cada um é um tipo e cada um é uma carga, né? Então, Exatamente. é E importante isso. sempre, é muito importante também, é o que eu sempre falo, né? Uma frase que a gente usa muito, que mais do que melhorar a capacidade funcional do idoso é a capacidade para a vida. Então, nós temos que estar ali, às vezes o idoso está ganhando massa muscular, está treinando bonitinho, mas será que você também está atingindo, está melhorando o que ele quer melhorar na vida dele? Então, a anamnese, o diálogo com o idoso é muito importante. Porque muitas vezes eles não se soltam no primeiro, na questão de anamnese, né? Então, todos os dias eu falo que com o idoso, todos os dias você faz uma anamnese. E aí, como você está hoje? Como que é o tempo todo conversando e tentando extrair informações importantes para a sua prescrição? É, porque a gente sabe que os idosos eles ficam muito sozinhos às vezes, né? Então ali é um momento Sim, não só do exercício, mas um momento de conversar, de socializar, sim, do exatamente, importante não é exercício, né? Você vai ficar lá batendo papo, conversando, entendendo os problemas, as situações, exatamente, e é isso que eu sim. falo para os alunos, né? Falta essa paciência, esse feeling aí que é Até importante nesse porque grupo, o né? envelhecimento ele é um fenômeno biopsicossocial, né? Como eu falei. Então, o envelhecimento ele envelhece de todas as formas. Inclusive, algo assim que tem que estar muito também por dentro é sobre o envelhecimento social, né? Porque o idoso ele foi criado muito diferente do que nós estamos sendo criados e do que os mais jovens, né, os alunos da graduação, por exemplo, está tendo um outro tipo de criação também. E se esse aluno da geração Z vai trabalhar com idoso aí de 90 anos, ele precisa estar muito atento, tomar muito cuidado a forma também como aborda determinados assuntos, né? Porque ele foi criado de uma forma, então o social dele muitas vezes é diferente do social do que o outro acredita. Então tem que tomar muito cuidado também com os assuntos. Durante o questionário também ver do que o idoso gosta para estar conversando. Então muitas vezes ele gosta de assistir uma novelinha, ou tem aquele idoso que lê jornal. Então até isso você precisa estar atento e para conversar ali durante música, né? Então, às vezes, o idoso não vai na academia porque não vai aquela música. Até isso é muito, sabe? Tudo pode interferir se ele vai continuar ou se ele vai abandonar, né? Não, legal. Não, Thaís, obrigado mais uma vez. Nossa ex-aluna, né? Importante frisar que é nossa Sim, ex-aluna, alcançando os voos altos aí, que a gente sempre almeja para os nossos alunos, né? Então, mais uma vez, em nome do Unisalesiano, em nome do Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, agradeço demais a sua participação conosco e com certeza em breve teremos outras
como você mesmo deixou aí, possibilidades, Outras temos outras oportunidades. sugestões aí, outras Sim. oportunidades. Então, muito obrigado, fica com Deus aí, qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição, tá bom? Eu que agradeço, Linho. Muito obrigada mesmo. É sempre uma honra estar falando aqui com vocês, porque, como você disse, o Salesiano ele tem o meu coração, né? Então é sempre um prazer estar aqui contribuindo. Muito obrigada pelo convite. Valeu, pessoal, espero que tenha gostado. Até mais.